Olá! Já parou para pensar como é que essa massa de tecido dentro da nossa cabeça consegue gerar tudo? Nossos pensamentos, nossas palavras, quem a gente é? Bom, hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante para dentro da nossa própria mente, para tentar entender um pouco desse mistério. Vamos lá? E para começar essa viagem, vamos com uma pergunta que hoje parece até piada, mas que um dia foi ciência de ponta. Será que dá para ler a personalidade de alguém só apalpando os calombos na cabeça dela? Essa foi uma das primeiríssimas tentativas de mapear a mente humana. E olha só o contraste. De um lado, a frenologia, lá do século XVIII, que imaginava que a mente era dividida em faculdades e que cada uma criava um calombo no crânio. Do outro, a neurociência de hoje, que enxerga o cérebro como uma rede elétrica supercomplexa e conectada. A jornada entre esses dois pontos é a própria história de como a gente começou a se entender. Então, nossa primeira parada é exatamente essa. Como é que a gente saiu desses mapas tão simples do crânio e chegou nos circuitos cerebrais super detalhados que a gente estuda hoje em dia? Bom, essa evolução não aconteceu da noite para o dia. Tudo começou com a ideia do Gall, que, por mais errada que estivesse, foi a primeira a dizer: ei, as funções da mente têm um lugar físico. Depois o foco foi para a anatomia, tipo olhar os sulcos no cérebro do matemático Gauss. Mas o grande pulo do gato veio em 1909 com o Brodmann. Ele criou um mapa do córtex baseado na arquitetura das células. E esse mapa foi tão revolucionário que partes dele são usadas até hoje. E aqui tem um ponto que é fundamental. A maior parte do nosso cérebro não está ligada diretamente em ver, ouvir ou se mexer. São as chamadas áreas de associação. Antigamente, o pessoal olhava para elas e não via nada acontecer, então chamavam de áreas silenciosas. Mal sabiam eles. Hoje, a gente sabe que elas são a diretoria do cérebro. É ali que toda a informação se junta e as decisões importantes são tomadas. Isso leva a gente para uma pergunta bem óbvia. Se essas áreas são a diretoria, o que acontece quando elas quebram? A resposta, que veio de um jeito bem trágico, nos deu uma das maiores pistas sobre como o cérebro realmente funciona. A resposta veio da história de Phineas Gage. Em 1848, ele era um capataz de construção, um cara normal, trabalhador, até que um acidente terrível mudou para sempre, não só a vida dele, mas também a nossa compreensão sobre o cérebro. O que aconteceu foi inacreditável. Uma explosão no local de trabalho arremessou uma barra de ferro de mais de 1 metro. Ela entrou pela bochecha esquerda dele, passou por trás do olho, destruiu uma parte enorme do lobo frontal e saiu pelo topo da cabeça. E o mais impressionante de tudo, ele sobreviveu. E ficou consciente. Mas o que aconteceu depois é o que faz esse caso ser tão importante. O Gage não era mais o Gage. O intelecto e a fala continuavam perfeitos. Mas o julgamento, a capacidade de planejar, a personalidade dele, tudo isso foi destruído. Ele virou uma pessoa impulsiva, sem filtro social. Foi a primeira prova real de que funções diferentes da mente moram em circuitos diferentes do cérebro. E o caso dele é uma ilustração perfeita das nossas principais áreas de associação. O córtex pré-frontal, que cuida do planejamento e do julgamento, foi o que ele perdeu. Mas as outras grandes áreas, uma que processa os sentidos e a linguagem e outra que cuida da emoção e da memória, ficaram intactas. Por isso, algumas habilidades continuaram, mas a essência da pessoa mudou completamente. A história do Gage mostra o quanto o nosso cérebro é especializado. Mas pensando na evolução, o que é que torna o cérebro humano tão único no reino animal? Vamos dar uma olhada nos números que são bem impressionantes. Primeiro, não é o tamanho. O cérebro de uma baleia é bem maior que o nosso. O que importa de verdade é a proporção entre o tamanho do cérebro e o do corpo. E nesse quesito, o nosso índice de encefalização, que é de 7,5, não tem para ninguém. A gente ganha de lavada. E em termos de hardware, a coisa fica ainda mais maluca. A gente tem cerca de 100 bilhões de neurônios no córtex. Só para comparar, um camundongo tem por volta de 10 milhões. A escala é outra, é um universo de diferença. E talvez uma das nossas maiores vantagens seja o tempo. O nosso cérebro leva quase 20 anos para amadurecer por completo. O de outros primatas, 6, 7 anos. Esse período gigante de desenvolvimento nos dá uma janela de aprendizado que simplesmente não existe em outro lugar na natureza. E o mais legal é que esse crescimento todo não foi uniforme. Na nossa linha evolutiva, o cérebro como um todo triplicou de tamanho.
Mas o córtex pré-frontal, justamente a área do gauge, do planejamento, do pensamento abstrato, cresceu 6 vezes, ou seja, ele cresceu o dobro do resto do cérebro. E todo esse desenvolvimento espetacular do córtex pré-frontal está ligado diretamente com a nossa capacidade mais humana de todas, a linguagem. Na próxima parte, a gente vai ver exatamente como o cérebro consegue transformar pensamento em palavra. Então, o que é a linguagem no fim das contas? Pensa nela como uma ponte entre o nosso universo particular, dentro da nossa cabeça, e o mundo lá fora. Essa ponte que permite a gente compartilhar ideias, sentimentos e até organizar o nosso próprio comportamento. E para essa ponte funcionar, o cérebro tem, digamos, departamentos especializados. O primeiro é a área de Broca, que fica no lobo frontal esquerdo. Pensa nela como a fábrica de produção da fala. É ela que comanda os músculos da boca e da língua para a gente conseguir articular as palavras. Mas só produzir sons não adianta nada, né? A gente precisa entender o que os outros falam. E é aí que entra a área de Wernicke, no lobo temporal esquerdo. Se Broca é a fábrica, Wernicke é a nossa biblioteca. É ela que pega as palavras que a gente ouve e decodifica o significado. E agora? A gente junta tudo. Alguém faz uma pergunta, o som entra pelo córtex auditivo. A área de Wernicke, a nossa biblioteca, entende o que foi perguntado. Em seguida, a área de Broca, a fábrica, prepara a resposta e manda as ordens para o córtex motor, que faz a gente mexer a boca e falar. É uma sinfonia neural acontecendo em milissegundos. Essa sinfonia é incrivelmente precisa, mas, como todo circuito complexo, às vezes ela falha. Na nossa última parte, vamos ver o que acontece quando essas áreas tão importantes da linguagem sofrem algum dano. Esses problemas são o que a gente chama de afasias. E o que é impressionante é que o sintoma diz exatamente onde foi a lesão. Se o problema é na área de Broca, a fábrica, a pessoa tem dificuldade para falar, mas entende tudo. Se a lesão é na área de Wernicke, na biblioteca, a pessoa fala sem parar, mas são palavras sem sentido, porque ela não compreende mais nada. É a prova final de que a linguagem depende dessa rede super especializada. E assim a nossa viagem termina onde começou, mas com uma visão muito, muito mais profunda. Da frenologia à neurociência, de Phineas Gage até as afasias, tudo aponta para a mesma direção. Aquilo que a gente chama de mente, nossos pensamentos, nossa personalidade, nossa linguagem, tudo isso é o resultado da atividade de circuitos no nosso cérebro. E isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Se tudo isso é produto da biologia, quem ou o que realmente somos nós?